Do Oscar, tudo jóia? O nosso grupo é a Irmandade de Newton e eu vou apresentar a galerinha do grupo para vocês. Eu sou o Mário, esse aqui é o Daniel, esse é o Rafael Garcia, apelidado carinhosamente como Matrix. Essa é a Maria Eulália e esse aqui é o nosso amigo Alisson, mas a gente chama de Derivada. Bem, esses foram os materiais que nós utilizamos para fazer o nosso experimento. Os foguetes foram construídos com 2 garrafas PET. O bico dos foguetes foi feito de plástico das Passas Brasil, com um balão cheio de água acoplado por dentro para ajudar na aerodinâmica do foguete. Eles estão um pouquinho detonados por conta dos experimentos que esfolaram um pouquinho os bicos. As aletas também foram construídas de plástico de Passas Brasil. Essa daqui é a plataforma utilizada para o lançamento. Ela foi construída a partir de canos de PVC e madeira de MDF. Nela foi acoplada um transferidor para a gente medir a angulação dos lançamentos. E aqui a bomba de pressão. Bom, pessoal, corrigindo aqui, essa aqui é uma bomba de ar com um manômetro acoplado, tá? Então, pessoal, com o auxílio do programa PET, eu vou simular o lançamento de um foguete aqui. Lembrando que o ângulo entre o foguete horizontal é de 60 graus, vamos observar o comportamento do vetor velocidade. Vocês podem reparar que o tamanho do vetor, o valor dele, que ele chega aqui no final, é o mesmo quando ele inicia. Vamos reparar agora o que acontece com as componentes, ok? Vocês podem reparar que a componente em X ela permanece constante, ela não se altera. Enquanto a componente no Y, ela diminui conforme o foguete sobe e quando ele começa a descer, ela aumenta. Bom, vamos descrever matematicamente o que a gente viu no simulador e vamos também calcular a altura máxima alcançada pelo nosso foguete. Utilizando a regra do paralelogramo de operações vetoriais, a gente pode extrair essas 2 relações matemáticas que vão ser muito importantes que a gente vai usar a seguir. A gente tem em mão o alcance do nosso foguete. Foi medido com uma trena no dia do experimento, temos o tempo também. Lembrando que a gente quer a altura máxima, o ponto em que a VY é zero. Na direção X, o projétil ele descreve um MRU. Como a gente mesmo viu no componente X no simulador, ela sempre permanece constante. Então a gente usa a função horária do deslocamento no MRU. Determinamos assim a velocidade em X. A gente substitui essa Vx naquela fórmula já apresentada na componente X. E podemos então determinar a nossa V0, que é a velocidade com que o foguete sai do lançador. A gente utiliza então essa velocidade inicial naquela fórmula já apresentada também, mas dessa vez da componente y. E a gente quer, inclusive, determinar essa componente y. Após determinada, a gente aplica a equação de Torricelli e podemos, então, determinar qual foi o nosso ΔY, a nossa altura máxima do nosso foguete. Lembrando que, visualmente, o nosso foguete chegou a uns 22 metros, mais ou menos. Esses cálculos que a gente fez foi para uma situação perfeita, uma situação ideal. Na prática, existe, por exemplo, a força de arraste, que impede com que o foguete chegue a uma altura de 37 metros. Já avisei que vai dar merda isso. Vai ficando pico. Porque a aranha é a pinéia. Chega aqui, chegar no 2. 2000 anos depois. Vai, Mário! Tá indo, Zé! Tá indo! Não, passa pra cá, Mário. Puta, velho, foi. Nu. Fiz o trabalho todo pro cara só... Ah, Zé, sai. É verdade, Zé.